meu quarto ano do meu coração. Tudo bem? Então vamos para nossa última aula da semana, não é? Então, eu quero saber de uma coisa, eu quero saber se os meus amados, queridos alunos, Diogo, Yuri, Ângelo, Miguel, quem mais que eu não falei? Heitor, as meninas, Manu, Stephanie, Hanna, Alice, cadê vocês? Vocês estão fazendo tudo bonitinho? Vocês estão se esforçando? Eu só quero saber de uma coisa. Eu quero saber de vocês estabelecendo um horário para vocês terem o estudo de vocês sempre, todo dia, um pouquinho. Tá? Eu sei que a gente está numa fase difícil, a gente tem que esperar passar todo esse problema, mas a gente vai passar por essa fase. Só que a gente tem que se esforçar, tá? E o estudo não pode parar. Tá bom? Eu quero que vocês se esforcem para vocês mostrarem que vocês são capazes, tá? Então, vamos todo mundo participar da aula de hoje, que é a matéria nova, e aí a gente vai aprender um pouco sobre os verbos, tá bom? Para a gente poder escrever melhor e a gente ter todo assim um vocabulário melhor, saber se expressar melhor, que a língua portuguesa serve para isso, tá bom? Então vamos lá, o capítulo de hoje é sobre verbos. Então no livro ele falou sobre locução, conjugação e as pessoas do discurso. Então, aqui nessa parte tem um monte de verbos, né? Então tá aqui, dar, falar, trabalhar, querer, dizer, todas essas palavras aqui são verbos, tá? Então, a primeira parte lá no livro, ele já fala de locução verbal. Então, locução, toda vez que vocês virem essa palavra, significa que são duas palavrinhas juntas, mas elas têm o mesmo sentido. Então, é a combinação de dois ou mais verbos que expressam uma mesma ideia. Então, é formada por um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, observa aqui as frases de exemplo que tem lá no livro de vocês também. Ele vai chegar mais tarde. Essa é uma frase muito corriqueira. A gente sempre usa locução verbal, né, na nossa fala, né, do dia a dia. Mas se a gente for pensar, vai chegar é uma coisa que ainda vai acontecer, não é? Então, a gente pode substituir esse vai chegar por uma conjugação desse verbo, que é chegará. Então, vai chegar é a locução verbal, composta pelo verbo auxiliar, que é o vai, e o chegar, que é o verbo principal. E se a gente for substituir, é a mesma coisa que chegará no futuro, ou seja, ele chegará mais tarde. Então, vamos falar dos tipos de verbos, né? Então, verbos tem vários tipos. A gente vai ter verbos de ação, que são, assim, ações mesmo. Chorar, gritar, pular, andar, falar, são verbos de ação. Verbos que indicam fenômenos da natureza, ou seja, ventava, chovia, amanhecia, tá bom? E os verbos de estado, que são o ser e o estar. Eu sou bonita, eu estou chateado, são verbos de estado, tá? Então, verbo é a palavra que indica ação, fenômeno da natureza ou estado. Então, vamos para a conjugação verbal. Para conjugar os verbos, a gente vai classificar eles em 3 tipos de conjugação. Os verbos que são terminados em AR, por exemplo, desligar, reciclar, trovejar, ajudar, amar, limpar, todos os verbos que terminam com AR, com ar, são verbos da primeira conjugação. Aqueles que terminam em ER, correr, escrever, fazer, dizer, comer, são os verbos da segunda conjugação. E os da terceira, que terminam com IR, partir, sorrir, falir, mentir, tá? Repartir, fugir, são verbos da terceira conjugação. E a gente também vai ter, em relação aos verbos, os tempos, né? Tempos verbais significa quando que essa ação está acontecendo. Se ela acontece, se ela já aconteceu, ou seja, no passado, né? É o pretérito. A gente tinha visto até então
que era passado, né? Presente, passado e futuro. Mas a gente vai começar a ver agora que o passado também significa pretérito. Então, vamos só trocar essa palavra, tá? Vamos deixar pra gente passado, passou. Vamos usar essa palavrinha agora, pretérito, tá? Então, pretérito indica que uma ação já aconteceu. Então, tem uma menininha aqui, ó. Eu viajei no final de semana. Então, já aconteceu essa viagem. Os verbos podem ser conjugados no presente, ou seja, alguma coisa que está acontecendo agora, ó, indicação que está acontecendo agora, hoje ou acontece sempre. Então, ó, eu viajo agora. E pode também ter alguma coisa que ainda vai acontecer, uma ação que ainda vai acontecer. Eu viajarei nas férias. Essas férias podem ser daqui a um mês, 2 meses, um ano, enfim, não sabemos. A gente vai ter o verbo e as pessoas do discurso. Então, o que é tão importante falar desse negócio de pessoas do discurso, né? Às vezes o título causa na gente uma dúvida. Pessoas do discurso é aquela primeira pessoa, é a segunda pessoa, primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. Isso são as pessoas do discurso. A primeira pessoa é a quem fala, ou seja, o pronome eu. Eu tô falando. Certo? Então, eu respeito os animais. Tá vendo o verbo aqui em vermelho? Essa conjugação é no presente, óbvio, e no singular. Se eu tivesse que passar essa conjugação para o plural, ficaria como? Nós respeitamos os animais. Então, ó, respeitamos também tá no presente. Só que eu só mudei aqui o pronome. Aqui no singular, primeira pessoa do singular, e aqui no plural, primeira pessoa do plural. No caso aqui, a segunda pessoa é com quem se fala. Se eu estou conversando com alguém, eu estou falando com essa pessoa. Então, eu me refiro a você, da forma coloquial, ou tu, que é a segunda pessoa do singular, tá? Então, tu respeitas os animais. Isso aqui, gente, é uma conjugação da forma culta da língua portuguesa, tá? Você é a forma coloquial, é a forma do dia a dia. Não tá errado? Não, mas a gente tem que aprender a conjugar o verbo da forma formal, correta, tá? Então, ó, tu respeitas os animais, ou você respeita os animais. E se eu tivesse que passar para o plural, vós respeitais os animais, ou vocês respeitam os animais. E a terceira pessoa é de quem se fala. Então, se eu falo dele, eu estou falando de uma pessoa que não está aqui, estou só contando alguma coisa. Então, é a pessoa de quem se fala. É a terceira pessoa do singular, ele ou ela, ou do plural, eles ou elas. Então, ó, a frase no singular, ele ou ela respeita os animais. E a frase no plural, eles ou elas respeitam, olha aqui, ó, os animais, tá bom? E página 71 até 76, vamos fazer esses exercícios bonitinho, com todo carinho, tá bom? Se esforçando para que a gente possa continuar o nosso estudo, para que a gente não pare, fazendo aquilo que a tia falou no início do vídeo, estabelecendo rotina, tá bom? É importante horário, é importante local, é importante não ver televisão ou ver vídeo durante o estudo, hora de estudar é hora de estudar, tá? Que a gente vai passar por essa fase mais rápido possível. Tô orando para Deus para que a gente possa já ficar pertinho um do outro novamente, tá? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.